Boa noite a todos. É com alegria que mais uma vez nós unimos os nossos corações para estudar e refletir sobre o Livro dos Espíritos. Vamos então agradecer a Jesus por essa oportunidade que Ele nos concede. Senhor e Mestre Jesus, obrigado pelas bênçãos de mais um dia de vida. Te agradecemos ainda, Senhor, a oportunidade de aprendermos sobre as Tuas verdades à luz da doutrina dos Espíritos. Que os nossos benfeitores espirituais possam nos auxiliar no entendimento e na compreensão das lições que iremos estudar na noite de hoje. E que a Tua paz possa envolver os nossos corações. Assim, em Teu nome, pedimos a permissão para iniciar a nossa reunião de estudos. Assim seja. Meus irmãos, nós iremos estudar hoje sobre o bem e o mal, que se encontra lá na parte 3ª, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. A parte 3ª é a que trata das leis morais e o capítulo 1 que vai falar da lei divina ou natural. Mas antes de eu começar a refletir sobre as questões propostas, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito desse tema. Porque falar do bem e do mal é falar de algo que se encontra presente na humanidade desde as mais remotas épocas. Nós podemos dizer mesmo que bem e mal constituem a base de muitas crenças religiosas da antiguidade e da atualidade. Nós podemos citar, por exemplo, os persas, que tiveram uma significativa importância na vida do povo hebreu, já que foi um rei persa de nome Ciro, que após 70 anos de cativeiro na Babilônia, restitui a liberdade desse povo. E os persas tinham como uma religião, uma base religiosa, o zoroastrismo, que era justamente uma religião, um conceito baseado na dualidade, no bem e no mal. Os persas cultuavam Ormuz como sendo um deus do bem e Ahriman como sendo um deus do mal. E são diversas as filosofias ou os conceitos religiosos que vão surgir em cima dessa dualidade. Não podemos desconsiderar ainda, ao falarmos de bem e mal, que muito contribuiu, muito colaborou o espírito místico que acompanha o ser humano ao longo das épocas. Associado a isso, alguns outros conceitos religiosos, acreditando que pelo medo ou pela imposição do medo poderiam manter os seus adeptos, começam a criar figuras alegóricas, figuras praticamente mitológicas, como personificação do mal. E aí se começa a dar diversos nomes. Aí surge Satanás, demônio, Lúcifer, enfim. O interessante é que nenhum desses nomes, que até hoje são conhecidos, eles querem propriamente identificar uma personalidade ou uma personificação do mal. Por exemplo, Satanás, no contexto hebraico, ele quer dizer opositor, ou seja, todo aquele que se opõe a uma ideia corrente, a uma ideia que deve ser
colocada em prática, ele pode ser e é considerado um Satanás. Demônio, que vem do grego daimon, ele designa um gênio, um termo genérico. Esse gênio tanto pode ser bom quanto pode ser mau. E ainda um nome que muitas pessoas nem gostam de falar, Lúcifer, que também em nada quer demonstrar a personificação do mal em um indivíduo. Porque Lúcifer nada mais é do que o que traz a luz. Mas conforme eu disse, o imaginário popular, muitas das vezes, esse misticismo presente no ser humano, dá a esses seres, ou tende a dar a esses seres, uma conotação maligna. O ser humano pensa em, ou acha, ou entende de personificar o mal em um único ser. Mas nos cabe uma pergunta a partir dessa ideia. Será que Deus, cujo um dos atributos é ser soberanamente justo e bom, criaria seres voltados para o mal? Será que nós teríamos a personificação do mal em um indivíduo criado por Deus? A razão nos leva a dizer que não. Deus, em momento algum, criou um ser exclusivamente voltado para o mal. Se assim o fosse, ou seja, se Deus tivesse em algum momento da história do universo, história da humanidade, criado um ser voltado para o mal, nós poderíamos, com toda razão, atribuir a Deus uma coparticipação ou uma responsabilidade, ainda que indireta, nos males que esse indivíduo viesse a causar. Mas o todo sábio do universo jamais criaria um ser voltado para fazer o mal. Consequentemente, Deus, por isso, não tem participação nenhuma no mal que nós conhecemos ao longo da história do ser humano. Na realidade, essas figuras criadas, seja qual for o nome que a elas se dê, essas figuras que foram criadas, seja pelo imaginário popular, seja por algumas crenças religiosas com o intuito de manter os seus adeptos pelo medo, essas figuras que personificam o mal, na realidade, elas ajudam a justificar os erros dos homens. Porque é muito comum, como característica de alguns seres humanos, responsabilizar, ou melhor, transferir a responsabilidade dos seus erros para terceiros. Então, se eu tenho a crença de que o mal ele é causado por um indivíduo, se eu tenho a crença de que esse mal ele é personificado, então eu posso muito bem, para justificar os meus erros, atribuí-los a essa criatura. Então eu já não tenho total responsabilidade por aquilo que eu faço. Então é muito comum o ser humano ele querer terceirizar a responsabilidade pelos seus atos. Só lembrando, a título de exemplo, essa terceirização de responsabilidade, no livro A Gênese, que é o primeiro livro da Bíblia,
Nós temos ali a passagem da queda do homem, né, em que Deus chamaria pelo homem e esse se vê nu e esconde, enfim, aquela história que ali está narrada. Nós temos um exemplo dessa terceirização de responsabilidade, porque quando Deus questiona o homem, quem te fez saber que estavas nu, o que o homem, no caso Adão, vai responder a Deus? A mulher que me deste, me deu a maçã e eu a comi. E quando Deus questiona a mulher, Eva, o que ela diz? A serpente me enganou e eu comi a maçã. Ou seja, terceirização de responsabilidade por equívocos cometidos. Só fazendo aqui uma observação, gente, essa história da Gênese, que está lá registrada, é uma metáfora. Não vamos levar ao pé da letra, não vamos estudar ou refletir sobre essa passagem de uma forma literal. Tá bom? Só fazer essa observação. Então, na realidade, o surgimento dessas figuras, a personificação do mal nessas figuras, elas justificam os nossos erros. Porque aí a minha responsabilidade não é tão grande. Porque eu posso alegar que errei, induzido por esse indivíduo que seria a personificação do mal. Ou aquele que me induziu, né? Aquele que me sugeriu para que eu viesse a cometer esse ou aquele equívoco. Mas, na realidade, o que de fato seria esse mal que tanto assola a humanidade, com os seus mais diversos matizes? As leis da física, de alguma forma, nos auxiliam a entender o que é esse mal. Porque a física, quando ela vai, por exemplo, estudar o calor, ou seja, quando ela vai estudar a temperatura, ela vai dizer, por exemplo, que o frio, ele nada mais é do que a ausência do calor. Quando ela vai estudar a luz, ela diz que a escuridão é a ausência da luz. E então Santo Agostinho, ele vai nos dizer que o mal nada mais é do que a ausência do bem. Então, assim como os conceitos da física, o mal é a ausência de algo, e esse algo seria o bem. E Santo Agostinho vai mais além. Ele afirma que o mal ele não tem vida própria. Como assim, Paulo? O mal não tem vida própria se praticamente todos os dias nós temos diversos exemplos da presença do mal na nossa existência? O que Santo Agostinho quer dizer, e aí nós voltamos mais uma vez aos conceitos das leis da física, o que Santo Agostinho quer dizer é que, a partir do momento em que o bem comece a se estabelecer, o mal gradativamente vai perdendo as forças até deixar de existir. Se quando a física nos diz que frio é a ausência de calor, a partir do momento em que eu comece a aquecer um corpo, o frio perde a sua intensidade e deixa de existir. Da mesma forma que num cômodo que esteja completamente às escuras, um simples facho de luz é o suficiente para que as trevas ou a escuridão já não estejam na totalidade. Então é por isso que Santo Agostinho afirma que o mal não tem vida própria. Ele só existe enquanto o bem
está ausente. A partir do momento que o bem comece a se fazer presente, a partir do momento em que o bem comece a surgir, a partir do momento em que o bem comece a estender os seus raios, consequentemente, o mal deixa de existir. E, na realidade, o que seria, então, o bem? Vamos, nas questões que nos foram propostas para a noite de hoje, ler duas questões, as duas primeiras, para que nós possamos começar a entender o que poderia ser esse bem. Na questão 629, Kardec faz a seguinte pergunta: que definição se pode dar da moral? E os instrutores da vida maior lhe respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Nós sabemos, pelos ensinos da doutrina espírita, que a lei de Deus, ela se encontra gravada na nossa consciência. Então, é um porto seguro que nós temos para nos guiar, para nortear os nossos passos, a nossa caminhada. E não podemos esquecer que lei é algo para ser cumprido. As pessoas podem questionar, as pessoas podem achar que essa ou aquela lei não é justa, mas uma vez que estabelecida, essa lei ela precisa ser cumprida. Porque o não cumprimento de uma lei, e aqui nós nos referimos à lei humana, o não cumprimento de uma lei, ela implica em sanções, em punições. Então, lei é para ser cumprida. O Rossandro Klingen, que é um orador e escritor espírita, ele fala em uma de suas palestras sobre um fato ocorrido com ele nos Estados Unidos. Ele disse que numa das vezes em que ele foi aos Estados Unidos para conferir algumas palestras, ele alugou um carro e resolveu, no início de madrugada, ele resolveu ir da cidade onde ele estava para uma outra. E me parece que ele pega uma autoestrada, uma rodovia, enfim. E ele conta que só tinha o carro dele naquela estrada. E ele resolve imprimir uma alta velocidade. Ele quer testar, segundo palavras dele, os limites do veículo que ele havia alugado, achando que, por estar sozinho, aquilo era perfeitamente possível de se realizar. Só que, para surpresa dele, em determinado momento, ele percebe a aproximação de uma moto, que era a moto de um policial, que fez com que ele
gradativamente reduzisse a velocidade do carro até parar num acostamento. Esse policial desce, na realidade, uma policial, desce, verifica os documentos dele, passaporte, enfim, e vê que está tudo dentro da legalidade, mas chama a atenção dele pelo fato de ele estar acima do limite de velocidade. E então ele, para tentar justificar o seu erro, diz a essa policial: olha, de fato, eu estava acima do limite de velocidade, mas só tinha o meu carro, não tinham outros, e eu achei que ninguém estava vendo, por isso eu me permiti ultrapassar o limite de velocidade. E essa policial diz a ele: senhor, lei é para ser cumprida independente de espectadores. O senhor tem que cumprir porque é lei, não porque alguém possa estar olhando. E ele toma aquilo para ele como uma grande lição. De fato, as leis, elas estão estabelecidas para o nosso cumprimento, ainda que, em alguns casos, nós possamos questionar, possamos achar que não há justiça nessa ou naquela lei. Mas, uma vez estabelecidas, elas precisam ser cumpridas. Se assim deve e tem que ser, com a lei humana, para o estabelecimento ou para a preservação do bom convívio dos indivíduos em sociedade, muito mais necessidade de cumprir a lei de Deus nós temos, porque essa é perfeita, é imutável. Essa não nos causa, em tempo algum, prejuízo de qualquer natureza. E conforme os ensinos da doutrina espírita, não podemos alegar desconhecimento, porque a lei de Deus se encontra gravada em nossa consciência. E o que podemos, ou como podemos fazer para que venhamos a cumprir da melhor maneira possível a lei de Deus? Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, a pergunta que o Kardec faz aos espíritos é: qual o meio mais prático, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta foi: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento é o que nos ampara, é o que nos ajuda a tentarmos entender e compreender cada vez melhor a lei de Deus e dar a ela a execução necessária. E aí, a partir nessa resposta, ou melhor, a partir dessa resposta da questão 919, é que Santo Agostinho vai complementar, nos dando uma orientação, que é, segundo palavras dele, fazer o que ele fazia quando estava encarnado, consultar a própria consciência e saber que se tinha feito todo o bem necessário e que se ninguém tinha nada a reclamar dele naquele dia. Então, Santo Agostinho nos dá o seu exemplo de nós buscarmos sempre consultar a consciência, pelo menos ao final de um dia, e tentarmos relembrar os fatos daquele dia e saber se nós agimos de acordo com a lei divina. Então nós precisamos desse processo do autoconhecimento, reconhecer que nós somos criaturas
imortais, reconhecer que trazemos de outras existências algumas experiências, reconhecer que talvez nessa atual existência não iremos conseguir vencer todas as imperfeições que nós gostaríamos. Reconhecer que alguns equívocos, alguns erros nós ainda iremos cometer, mas também deveremos reconhecer, por esse autoexame, por essa busca à nossa consciência, precisaremos reconhecer que já temos condições para evitar muitos equívocos, evitar alguns erros e fazer um esforço muito maior para que possamos viver de acordo com os ensinos do Cristo, praticando a lei de Deus. Na questão 642, o Kardec faz a seguinte pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. A resposta dos espíritos: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Bom, já entendemos que o autoconhecimento nos ajuda no entendimento, na compreensão e na execução, pelo menos parcial, da lei de Deus. E agora, por essa resposta que os espíritos dão a Kardec, passamos a ser responsabilizados por não fazermos o bem que deveríamos fazer. Ou seja, não me basta tão somente não fazer o mal. É óbvio que não fazer o mal já nos sinaliza progresso em andamento. Mas isso não é o suficiente para que nós conquistemos uma posição futura, no caso, na vida espiritual. Eu não posso tão somente deixar de fazer o mal. Deixar de fazer o mal seria um estágio da nossa existência. Não fazer o mal e praticar o bem, um estágio mais avançado e necessário. Se nós pegarmos uma característica do mundo em que nós vivemos, o mundo de provas e expiações, nós vamos ver a característica da predominância do mal. Predominância do mal, característica de mundo de provas e expiações, que é o estágio atual do planeta em que vivemos. Nós somos aproximadamente pouco mais de 7 bilhões de seres humanos encarnados no planeta. A pergunta que fica é: se nós temos como característica do mundo de provas e expiações a predominância do mal, e se nós somos aproximadamente mais de 7 bilhões de habitantes, será que a grande maioria dos habitantes do planeta Terra são pessoas más? Pessoas voltadas para ações más?
Quantas pessoas do nosso círculo de convívio, família, amigos, trabalho, quantas pessoas nós podemos afirmar que têm uma natureza má? Muito provavelmente a grande parte das pessoas com quem nós convivemos, pessoas que nós conhecemos, não tem uma natureza má. Muito provavelmente também, grande parte dos seres humanos encarnados também não tem uma natureza má. Então, como conciliar mundo de provas e expiações com predominância do mal, se talvez a grande parte dos seres humanos não tenha uma natureza má? Talvez seja exatamente o que os espíritos quiseram responder a Kardec nessa questão. Porque se nós não temos uma natureza má, ou seja, se nós não praticamos uma ação má, não somos más pessoas, talvez nós ainda estejamos tímidos, deixando de fazer o bem necessário. E quando nós deixamos de fazer o bem necessário, não fazemos o mal, mas também não estamos fazendo o bem que é necessário, nós somos, de alguma forma, corresponsáveis ou coniventes com o mal que é praticado no planeta. Nós, na realidade, engrossamos a fileira das pessoas más, porque nós não nos apresentamos para fazer o que é necessário para o banimento do mal do seio da humanidade, que é fazer o bem. Por isso é que os espíritos deram essa resposta a Kardec, que nós vamos repetir. A pergunta e a resposta. A pergunta foi: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Não fazer o mal já me põe na condição de quem está querendo progredir. É como aquela colocação de Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 7, lá no versículo 19, quando ele vai dizer: não faço o bem que quero, mas o mal que não quero ainda faço. Ou seja, eu queria fazer o bem, ainda não consigo, e já reconheço que o mal ainda está presente em mim, que o mal ainda estou realizando. Então, eu já reconheço que eu tenho uma necessidade de mudar. No caso da resposta dos espíritos a Kardec, mudar para fazer o bem necessário. Porque se nós formos fazer, e nos permita o apóstolo Paulo fazer essa interpretação, o mal que eu não quero, eu ainda faço, não necessariamente o mal praticado, o mal executado, a ação má que vá trazer um prejuízo direto a alguém, mas o mal de não praticar o bem que é necessário. O mal de ver as coisas acontecendo e não tentar mudar aquela situação por uma ação benéfica. Ou seja, o mal da conivência, o mal da corresponsabilidade. Nós precisamos mudar essa nossa ideia, esse nosso comportamento. Porque o mal, ou as pessoas que têm uma natureza hoje má,
elas não são tímidas. Elas se apresentam. Elas realizam, elas executam. A timidez ainda está no bem. Então nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos, já reconhecendo que ainda não fazemos o bem que queríamos, passar a executá-lo, passar a realizá-lo, para que assim, como nos disse Santo Agostinho, o mal não exista mais, porque ali já se fará presente o bem. Na questão, e essa é uma questão bem interessante, para que nós não venhamos a fugir de responsabilidades que são nossas, que é a questão 645. Kardec pergunta: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? E os espíritos superiores lhe respondem: arrastamento sim, irresistível não. Porquanto mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas, são espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. Essa resposta talvez seja para contrapor definitivamente aquela ideia de que a carne é fraca, que muitos gostam de sair com essa ideia para justificar os seus erros. Então eles dizem que o arrastamento, sim, ele é possível, mas irresistível não. Não há arrastamento irresistível. Seja qual for a sugestão, seja qual for a inspiração, nós sempre teremos a oportunidade e a possibilidade de utilizarmos bem o nosso livre-arbítrio, de consultar a nossa consciência e fazermos a escolha correta, a escolha certa. Kardec vai finalizar esses questionamentos, esses estudos sobre o bem e o mal, falando sobre a divisão da lei natural em 10 partes, conforme ele o fez. Ele divide a lei natural nas leis de adoração, de trabalho, de reprodução, enfim. Essa divisão pedagógica que ele faz a partir desse capítulo 1º, da parte 3ª. E os espíritos comparam essa divisão com a lei mosaica. E eles dizem a Kardec que a última lei da divisão que ele faz é a mais importante, porque é a que vai permitir ao homem adiantar-se na vida espiritual. E a última lei que o Kardec pôs nessa divisão é a de justiça, de amor e de caridade. Nós sabemos que a lei mosaica, que é dividida em 10 partes, o Cristo, ele resume ela em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Certamente, quando nós estivermos com todas as nossas forças, com toda a nossa compreensão, amando a Deus
com toda a nossa compreensão, com toda a nossa alma, e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós certamente estaremos praticando a mais importante das leis que Kardec dividiu em 10. Certamente, quando o amor a Deus pulsar em nossas almas, quando o amor ao próximo fizer parte das nossas almas, certamente nós estaremos vivendo e exemplificando a justiça, o amor e a caridade. E aí, nesse momento, o bem nos iluminará. O bem estará presente na nossa existência em plenitude. Seremos exemplos vivos desse bem nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso pensar. E, consequentemente, nós estaremos colaborando de uma maneira efetiva para que o mal deixe de existir. Que fiquemos com as palavras de Santo Agostinho. O mal, por mais forte, por mais presente que possa parecer, não tem vida própria, porque ele é tão somente a ausência do bem. Que procuremos nos esforçar para entender e compreender cada vez mais as leis divinas que trazemos na consciência, fazendo dessas leis a base das nossas vidas, para que o mal, pouco a pouco, vá perdendo forças, vá deixando de existir, e o bem possa reinar no coração da humanidade e num planeta transformado. Meus irmãos, eram essas as nossas reflexões sobre o tema o bem e o mal. Fica mais uma vez a todos o convite para que essas questões possam ser estudadas, aprofundadas. São as questões 629 a 648 de O Livro dos Espíritos. Então, nesse momento, mais uma vez, que nós possamos elevar o nosso pensamento em gratidão a Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estudo e de reflexão das verdades do Teu Consolador prometido. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos dar fiel cumprimento ao que a doutrina espírita veio nos ensinar, ao que a doutrina espírita veio nos relembrar dos Teus divinos ensinamentos. Permita-nos, Senhor, ser aqueles que saem pelo mundo a semear o Evangelho no coração dos homens. Que o façamos com alegria, que o façamos principalmente com os nossos exemplos. Que as Tuas bênçãos possam nos envolver, que o Teu amor possa nos amparar e nos fortalecer, que a Tua paz possa nos acompanhar ao longo dessa semana. Gratos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Em Teu nome pedimos agora a permissão para encerrar o nosso estudo na noite de hoje.
assim seja. Meus queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com vocês. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar com vocês através dessa ferramenta virtual. E eu desejo a todos uma boa noite e uma boa semana.